saber mais. E aí pessoal, hoje venho trazer de novo um desenho feito com um lápis de R$1. Alguns meses atrás eu trouxe esse tipo de vídeo, eu vi que vocês gostaram, pediram para eu trazer mais, então dessa vez eu fiz um desenho mais elaborado, com um pouco mais de sombreamento, um desenho maior que dá mais trabalho. Esse personagem eu criei na hora que eu estava fazendo e agora eu vou contar um pouquinho das dificuldades que eu senti usando esse material. A maior dificuldade e a principal que eu senti foi na tonalidade do lápis, tá? Ele é um lápis claro, então ele é um lápis muito claro e seco, então é difícil chegar a tons muito escuros, é difícil se aproximar de um preto, ele chega no máximo a um cinza 60, 70% e olha lá. Para quem não sabe muito bem dessa escala, não conhece muito a escala de cinza, né? Esse cinza 70% seria mais ou menos um cinza escuro, o cinza 50%, por exemplo, seria um cinza médio e um cinza 20 ou 30% seria um cinza claro. É a porcentagem de preto que tem no branco. Eu posso chamar mais ou menos assim para vocês entenderem melhor, tá? Não é exatamente isso, mas eu acho que vocês conseguem entender dessa forma, né? Então, a maior dificuldade que eu senti foi essa. Não foi tão difícil de apagar os traços quanto eu pensei que seria, usando esse lápis ruinzinho, né? Lápis de escrever normal da Faber-Castell, lápis número 2. Não é o 2B, tá? É o número 2, normal, escolar. E a borracha também, aquela borracha tipo Mercury, sabe? Borracha escolar mesmo, que esfarela pra caramba. Eu usei esses dois materiais e eu fui desenhando o que veio na minha cabeça pra fazer, né? As características do personagem também eu pensei na hora, fui fazendo na hora. Tive um pouquinho de dificuldade de encaixar a mão ali de um jeito que eu achei que ficaria legal, né? Eu mudei isso algumas vezes. Acabei colocando um lápis ali, porque também veio na minha cabeça ali na hora de colocar, porque eu tava fazendo o desenho com um lápis ruim, então eu pensei em colocar o lápis ali. E voltando um pouquinho às características do lápis, por ele ser um lápis um pouquinho duro e um pouquinho seco, né, não consegue atingir tonalidades mais escuras, é difícil de fazer um degradê nele e uma line art, um contorno, né. Quando fui fazer a line art eu tive um pouquinho de dificuldade, eu tive que apertar muito o lápis para ele ficar perto do preto mesmo, né? E isso fez com que os traços ficassem um pouquinho grossos. No final eu achei que ficou interessante, ficou bonito para esse tipo de desenho, porque eu consegui dar uma variedade de espessura legal no lápis, apesar de ter dado trabalho, mas eu gostaria que tivesse ficado um pouquinho mais escuro, teria destacado mais o desenho. E as sombras foram terríveis para se fazer. Não que o resultado tenha ficado ruim, né? Devido à limitação do lápis, eu achei que ficou um desenho bom. No final aí vocês vão ver certinho como que ele ficou. Vou colocar também fotos do desenho e o desenho escaneado aqui para vocês verem. Mas se fosse um lápis 2B, por exemplo, teria ficado um desenho muito melhor por um preço um pouquinho acima. Um lápis 2B você pode encontrar por 3 ou 4 reais, um da Faber-Castell também comum, ou um da Maped. Em alguns lugares que até tem a
disponível um lápis da Staedtler por 5, 6 reais, e com esse lápis 2B você consegue alcançar um resultado muito superior com uma folha legal, né? Por exemplo, essa folha que eu tô usando nesse desenho aqui é um Canson Bristol XL, então é uma folha que aguenta bastante o lápis, dá para colocar muitas camadas, e foi por isso também que eu consegui extrair um pouquinho mais da qualidade, entre aspas, né, dessa qualidade baixa do lápis, e fazer um desenho legal, né? Se você usar um papelzinho melhor, com gramatura melhor, de 120, 180 gramas, dependendo se você conseguir achar 200 ou 250 gramas também, você vai conseguir tirar o melhor do material que você está usando. Geralmente é assim, principalmente quando é lápis, é marcador, caneta, aquarela principalmente, porque o papel precisa aguentar a água mesmo, né? Então, se você usar um lápis mais ou menos ruinzinho lá, ou um lápis até ruim, com um papel melhor, você consegue um bom resultado sabendo usar, né? Por isso que você tem que saber as técnicas para desenhar. E aproveitando isso, eu indico os meus cursos de desenho. Aqui na descrição e nos comentários está o link para o curso de desenho Método Fanart e o curso de pintura Colorindo Fanart. E se você quiser aprender a falar japonês, você não quer desenhar, você quer falar japonês, tem também o Kenji Sensei Academy aqui, que por um preço bem baixo você consegue aprender a falar japonês. Tá? Então, se você quiser aprender alguma dessas habilidades, é só você clicar nos links aqui na descrição. Voltando ao desenho aqui, falando mais sobre o lápis, eu consegui dar algumas tonalidades, fazer alguns degradês, algumas sombras, fazendo tipo de rachuras, né? Rachura é aquele tipo de sombra que você faz com risquinhos, né? Você vai sobrepondo em várias direções, vários risquinhos para criar camadas de sombra. E eu consegui fazer a maioria das sombras assim. O cabelo eu achei que ficou bem legal. Eu poderia ter feito o cabelo mais escuro, se o lápis fosse mais escuro, mas eu achei que ficou interessante, ficou com um brilho legal. Funcionou praticamente como um lápis 2B, 4B, um lápis graduado, e eu não vi problemas na hora de fazer o cabelo. Para fazer as sombras dos tons mais claros foi relativamente tranquilo, não vi dificuldade. Para fazer o olho e a sobrancelha também não vi dificuldade, mas em compensação para chegar nos tons escuros foi bem difícil, tanto que não conseguiu atingir o preto, foi no máximo aqui um cinza 80%. Então esse é o resultado final do desenho, espero que vocês tenham gostado do vídeo e também do desenho mesmo. Vocês podem deixar aqui nos comentários alguma sugestão de material bem baratinho, tipo 1, 2, 3 reais, que eu posso trazer para vocês aqui, aplicando tanto num papel bom quanto num papel ruim, para vocês verem a diferença. Na minha opinião, o papel é o que mais influencia na hora de fazer o desenho, porque se o papel for ruim, ele não vai aguentar nada que for colocado nele, não importa se é um lápis de R$1 ou se é um lápis de R$20. Então deixa aqui nos comentários a sua sugestão de materiais de desenho para eu estar testando e dando a minha opinião aqui para vocês, beleza? Deixa o seu like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e até o próximo vídeo.